Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acredito que é desnecessário mostrar aqui o áudio execrável do Arthur. Nessa altura do campeonato, creio que não exista uma pessoa nesse país que já não tenha ouvido. Ontem eu cheguei da academia e antes de tomar banho entrei no Twitter para ver o que estava rolando. E o único assunto no feed era esse bendito áudio. Acho que falar qualquer coisa sobre isso, inevitavelmente, é chutar cachorro morto. E literalmente, pois é exatamente assim que o Arthur se encontra hoje, um cachorro morto. Ele foi para a guerra e quando voltou para o Brasil descobriu que sua vida pública tinha sido sepultada. Bom, acho que todo mundo aí já falou besteira nessa vida. Não vamos ser hipócritas. No entanto, convenhamos que ele se superou. O cara revelou que curte uma chuva marrom, que foi fazer turismo sexual em um país em guerra e, para terminar, ainda chamou mulher pobre de fácil. O fato é que, deixando o meme de lado e esquecendo um pouco dessa sua fala lastimável, todo o contexto ali estava errado. Que tipo de pessoa vai para um país em guerra na tentativa de capitalizar a própria imagem? Que tipo de ser humano usa uma tragédia dessa proporção como palanque? A ida do Arthur e do Renan para a Ucrânia neste momento de horror que o país enfrenta, a meu ver, foi completamente desprovida de mérito ou valor moral. A esculhambação toda já começou na viagem em si. Temos que entender que uma obra de caridade, assim como lutar por uma causa, seja ela qual for, deve ser um fim em si mesmo. Por exemplo, se eu me proponho a levar sopa à noite para moradores de rua, o meu único propósito e minha única recompensa deve ser a ação em si mesma. No caso, alimentar moradores de rua. Se eu tirar uma foto entregando sopa para um morador de rua e postar nas minhas redes sociais com o intuito de mostrar como eu sou um cara bacana, com o intuito de propagar a minha suposta virtude, eu já não estou fazendo caridade, visto que estou usando o meu próximo não para atendê-lo em sua necessidade, mas para atender o meu anseio de autopromoção. Estou instrumentalizando a necessidade alheia em benefício próprio. Nesse caso, o ser humano por mim atendido deixa de ser um fim e se torna um meio. E quando o meu próximo se torna um meio para o que quer que seja e não mais um fim em si mesmo, eu estou o desumanizando. Eu estou o transformando em um mero instrumento. Como nas palavras de Jesus em Mateus 6, abre aspas, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Fecha aspas. Não posso afirmar com certeza, pois não sou Deus para conhecer as suas reais intenções, mas creio que a ida do Arthur para a Ucrânia não visava outra coisa senão a sua autopromoção. Não acho que ele fez essa viagem com o intuito de pegar mulher ou de fazer turismo sexual. Afirmar isso seria leviano de minha parte, mas creio eu que seu intuito foi o de instrumentalizar uma guerra com todo o sofrimento humano nela envolvido para assim tirar proveito midiático e eleitoral. E isso por si só já é deplorável. E para piorar ainda mais a situação, estamos falando de um deputado que ganha dinheiro do pagador de impostos para resolver os problemas de seu estado, mas que ao invés disso, resolveu fazer um teatrinho grotesco em cima de uma tragédia que acontece do outro lado do Atlântico. E como se não bastasse, o cara ainda me manda aquele áudio. Se o que ele tivesse falado fosse em outra circunstância, sei lá, ele mandasse esse áudio para um grupo de amigos do futebol, falando de sua viagem de férias, que seja para o leste europeu ou qualquer outro lugar, isso, apesar de escroto e completamente infantil, poderia até ser contornado. Mesmo porque, vamos ser sinceros, qual homem que nunca falou escrotices em uma conversa entre amigos?
Você seria capaz de ler tudo que você já escreveu em seus grupos de WhatsApp para sua família na ceia de Natal? Se não, acho que você deve pensar várias vezes antes de condenar alguém por falar bobagem. Só que o grande problema do Arthur, que nos dá o direito de agora criticá-lo com veemência, independente do que falamos em nossos grupos privados, é que o conteúdo que foi vazado saiu dessa esfera de um cara que falou bobagens entre amigos de futebol. Se trata de uma circunstância extremamente grave. Ele é um servidor público que foi supostamente fazer uma ação humanitária em um país em guerra. Inclusive pediu doações para isso. E em seu áudio falou de mulheres fragilizadas. Mulheres que passaram por momentos de horror, que viram suas cidades sendo bombardeadas. Mulheres que estavam com medo de perder seus familiares e seus filhos. Enfim, estamos falando de uma guerra onde refugiadas, muito provavelmente desesperadas, em uma fila para escapar de uma tragédia iminente, foram comparadas com mulheres em uma fila de balada. E o que é pior, a pá de cal não só para o Arthur, mas para o MBL. Elas são fáceis porque são pobres. Não tem como contornar uma coisa dessas, ainda mais nesse período de cancelamento em que vivemos. O monarca, por muito menos, perdeu tudo. Para completar, os áudios já foram traduzidos e enviados para grupos estrangeiros do Telegram. Provavelmente, em breve, estarão na imprensa internacional, queimando o filme do Brasil. Já que se trata de um parlamentar brasileiro em pleno exercício do mandato. E não se pode esquecer que estamos falando justamente de um sujeito que vive bancando o menininho bem criado, que fica horrorizado com a falta de decoro do Bolsonaro. No entanto, quando esse que ele critica todos os dias em seus vídeos foi exposto em sua conversa privada, o Brasil ficou diante de um homem que é nos bastidores o mesmo que é nos holofotes. E mais que isso, o Brasil ficou diante de um homem defendendo a nossa liberdade de forma visceral, como nenhum outro político jamais defendeu. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Já no caso do Arthur, o Brasil ficou diante disso aí. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. São fáceis porque elas são pobres. É aquela velha frase atribuída a Abraham Lincoln. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Não tem como escapar, uma hora a máscara cai e a verdade aparece. Enfim, mas para resumir, o cara foi pra guerra do outro lado do mundo, virou piada nacional, descobriu que não pode confiar nos próprios amigos, acabou com a sua carreira, perdeu a namorada e, para completar, não pegou ninguém. Talvez tenha pego o Renan, mas isso já não vem ao caso. E por hoje é só isso mesmo. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo e não esquece de deixar aquele comentário esperto. Se inscreva no canal e me segue em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!